Então, hoje eu vou estar aqui para estar explicando um pouco sobre as equações e funções de segundo grau. O que são as equações de segundo grau? As equações de segundo grau são caracterizadas por possuir uma incógnita de grau 2, que no caso seria alguma incógnita elevada à segunda potência ou elevada ao quadrado. É uma equação onde se usa a expressão ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Nisso as letras a, b e c são números reais, onde a sempre vai ser diferente de zero. Até porque se a fosse igual a zero não seria caracterizada numa equação de segundo grau. Então, eu trouxe uma situação de problema para ser resolvida com o método da fatoração. Porém, o método da fatoração ele só pode ser utilizado em equações incompletas. No caso onde aqui está faltando o elemento c da equação, que no caso seria o número sem o valor de x. Para você resolver, você primeiro encontra o fator em comum, que é o fator que pode ser usado para dividir ambos os números, que no caso dessa equação é 9x. Depois disso você vai dividir os dois lados pelo fator comum. A primeira vai dar x e menos 81x dividido por 9x dá menos 9. Após fazer isso, você encontra o primeiro valor dessa equação, que no caso é x igual a zero, porque 9x é igual a zero, e se 9x é igual a zero, x também vai ser igual a zero. E a outra equação você encontra sendo basicamente isso daqui dentro do parênteses, que é x menos 9 é igual a zero. Se x menos 9 é igual a zero, x é igual a 0 mais 9 e x é igual a 9. Então, agora eu trouxe outra situação, problema, mas no caso dessa vez para ser resolvida com o método de Bhaskara. Eu trouxe aqui com o método de Bhaskara para ficar mais fácil a resolução. Então, primeiro nós vamos encontrar os fatores dessa equação, que no caso seria a igual a 1. Aqui não está aparecendo, mas tem 1 aqui. B igual a menos 6. Igual a menos 6. E C igual a 9. E depois é só colocar tudo em prática. No caso disso daqui, que é o delta, é o que estaria dentro dessa raiz aqui. Eu opto por resolver primeiro o delta, até porque eu acho mais fácil, mas tanto faz do jeito que você vai resolver. B ao quadrado menos 6 ao quadrado, menos 4, 1 e 9. Menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 1 vezes 9 dá menos 36 também. Então a gente já tem que a raiz é zero. Raiz de 0 é 0, então raiz de delta seria zero. Então isso daqui é igual tudo a zero. Então agora é só montar o resto da equação. Menos b, esse menos junto com esse menos aqui, vira mais 6, mais menos 0, dividido por 2a. Como a é igual a 1, é dividido por 2. Nesse caso, como delta é igual a 0, só vai ter uma raiz a equação, que no caso seria 6 dividido por 2, que é igual a 3. Sobre o discriminante de delta. Se delta é menor que 0, não possui nenhuma solução real, por conta de não existir nenhuma raiz de um número negativo.
Se delta é igual a zero, possui uma solução real, ou no caso duas iguais, que foi o que acabou de acontecer, e se delta for maior que zero, a equação possui duas soluções distintas, dois números diferentes. Agora entrando um pouco na função de segundo grau. A função de segundo grau, também chamada de função quadrática ou função polinomial do segundo grau, é escrita como f de x é igual a x ao quadrado bx mais c, sendo os coeficientes a, b e c números reais e a diferente de zero, seguindo basicamente os mesmos princípios da equação de segundo grau. A análise gráfica sobre a função de segundo grau, ao ser transformada para um plano cartesiano, ela sempre vai mostrar o formato de uma parábola, que no caso é isso que vocês estão vendo. Ela pode ser tanto para cima quanto para baixo, mas isso eu vou falar um pouco depois. O coeficiente A determina a concavidade da parábola, que foi mais ou menos o que eu acabei de falar. Se o coeficiente A for maior que zero, a parábola sempre vai ser para cima. Se o coeficiente A for menor que zero, a parábola sempre vai ser para baixo. A função do coeficiente C indica onde a parábola corta o eixo y, estabelecendo as seguintes relações. Se C é maior que zero, a parábola irá cortar o eixo y acima da origem. Se C menor que zero, a parábola irá cortar o eixo y abaixo da origem. E se C é igual a zero, ela vai cortar na origem, no caso no ponto zero. Que seria basicamente esse seria o eixo y, esse seria o eixo x, e seria a parte da parábola que ia encostar no eixo, podendo ser acima, no meio ou abaixo. O coeficiente b determina a inclinação da parábola após passar pelo eixo y, estabelecendo as seguintes relações. Se b é menor que zero, após passar pelo eixo y, a curvatura irá descer. Então, é quase a mesma coisa do outro. Se b é menor que zero, depois de passar ela vai continuar descendo, podendo ser assim. Se b é maior que zero, depois de passar pelo eixo y, a parábola vai estar subindo. Pode ver que quando ele passou pelo eixo, ela estava para baixo, aqui, e aqui quando ela passou, ela estava para cima. E se for zero, ela vai ser exatamente no meio. Ela vai atravessar perfeitamente o eixo. Quanto ao eixo de simetria, o eixo de simetria é basicamente o ponto que vai dividir a parábola em duas metades. Aí ela possui essa equação aqui, menos 4a dividido por b. O vértice, ele é sempre dado o ponto mais baixo ou mais alto da parábola. Por exemplo, se a parábola for para cima, esse pontinho aqui vai ser um vértice, e se a parábola for para baixo, vai ser esse daqui, o vértice também. É dado por essas duas. Oi pessoal, eu sou o Cauã e agora eu vou continuar a explicação do Otávio Belucci. Na explicação eu vou resolver uma função aqui de segundo grau. E primeiro nós vamos montar aqui a nossa função. A função que eu peguei vai ser yx ao quadrado menos 6x mais 5. O que nós temos que fazer primeiro? Primeiro a gente vai ter que aplicar Bhaskara, né? E nós temos que pegar aqui os nossos valores. Nossos valores de A nosso valor de A é 1. Nosso valor de B é menos 6. E o nosso valor de C aqui é 5.
que mostra aqui, né? A, B e o C, certo? Agora nós temos que aplicar Bhaskara. Bhaskara é basicamente o valor de x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta. E agora nós vamos aplicar a Bhaskara, né? Deixa eu apagar aqui tudo. E agora nós vamos fazer. O x vai ficar menos 6, certo? E isso aqui vai deixar ele positivo. Deixa eu fazer aqui menor. X vai ficar mais 6 mais ou menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5, certo? E agora nós vamos colocar aqui. E tudo isso aqui, se revisar, isso aqui tudo é sobre 2A. Beleza, agora nós vamos resolver aqui a raiz. X 6 mais ou menos 6 ao menos 6 6 negativo ao quadrado vai dar 36 positivo. E essa conta aqui vai ficar 20 negativo. Menos 20. Essa conta aqui, ela vai se resultar em uma raiz perfeita. Então, vai isso aqui tudo sobre 2A, certo? E vamos apagar aqui. Então, vai ficar x é igual a 6 mais ou menos 16, certo? E agora a gente vai resolver a equação. Vai ficar x é igual a 6 mais ou menos 4, certo? Não, ignora isso aqui. Tem isso aqui não. Vai dar 4. Então, a gente vai fazer o x1, que vai ser o 6 mais 4, e o x2 é 6 menos 4. A gente tem que resolver esses dois lados. Então, vamos lá. Vamos fazer 6 mais 4 sobre 2A. 2A vezes A, o nosso A é 1, então vai ficar 2. Ou seja, essa daqui vai ficar 5, porque 6 mais 4 é 10 sobre 2, 5. Agora a outra equação, x2 vai ser 6 menos 4 sobre 2. 6 menos 4 vai dar 2, 2 dividido por 2 é 1, né? Os nossos são 5 e 1, certo? Agora nós vamos montar a nossa parábola. Primeiramente, a gente tem que ver se o nosso valor de A ele é maior ou menor que 0. Se o nosso valor de A for maior que 0, a nossa parábola ela vai ser um U. Caso nosso valor de A for menor que 0, nossa parábola vai ser um U de ponta cabeça. Essa é a diferença. Nesse caso, a nossa parábola é essa aqui, certo? Então, vamos fazer nossa parábola. Primeiro a gente tem que fazer o nosso gráfico, né? E a gente viu que os nossos os resultados foram 1, né? A gente marca aqui o 1. Agora tem 2, 3, 4 e o 5, que é o nosso outro resultado. O que nós vamos fazer? Nós vamos montar o que eu falei, que é a parábola. Mas sempre, aqui é y e aqui é x. A gente vai fazer nossa parábola, ela começar sempre pelo nosso valor de c. O nosso valor de c é 5.
Ou seja, a gente vai fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui é o 5. A gente vai começar... Sempre que você vai fazer uma parábola, ele tem que começar sempre pelo coeficiente C. O nosso é o 5. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Vai vir... Opa! Fiz errado. Pronto. Fiz nosso gráfico. Ficou assim, ele passando pelo 5, depois pelo 1 e pelo 5 de novo, certo? Agora, a gente tem que ver a vértice. A vértice é basicamente isso aqui, ó, da nossa parábola. Como que a gente vai ver a nossa vértice? A gente vai fazer duas continhas, que são bem simples, que é o x da parábola e o y da parábola, que é bem facinho. Para descobrir o x, é xv de x da vértice, certo? Que é igual a menos b sobre 2a. Nós já temos esse valor. O nosso valor de menos b é menos 6. Como aqui é menos, a gente vai fazer assim, certo? Sobre 2. Menos com menos vai dar positivo. Ou seja, 6 positivo dividido por 2 vai dar 3 positivo, que é o mesmo que esse daqui, ó, que é o 3. E agora nós temos que descobrir o x do vértice, que é esse daqui, esse ladinho. Então a gente vai fazer o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, que vai simbolizar o nosso delta é 16, ou seja, vai ficar menos 16 sobre 4, que 4 vezes a, o nosso é 1, vai ficar 4. Isso aqui, menos com mais, vai dar menos 4, onde vai se resultar em 1, 2, 3, 4. Vai ficar exatamente na linha aqui, né? Ó, aqui é o 4, tá meio desorganizado de linha, né? E aqui o 3. Nós vimos que o nosso eixo, a nossa parábola, ela vem do 5, do 1 até o 5. E os nossos vértices, o vértice X, ele é o 3, certo? E o nosso vértice do Y é o 4. E é basicamente isso para você fazer a função de segundo grau. E é isso.